E aí, Anderson, e você, meu irmão? O que que você gostaria que eu queria que você falasse a sua percepção inicial? Olha, meus queridos, minha percepção inicial, assim como todos nós, é lamentável, porque eu fui até relembrar e fui consultar aqui a Constituição Federal para ver os requisitos para o ministro do Supremo. E o artigo 101 diz o seguinte, que é notável saber jurídico e reputação ilibada. E a gente sabe que reputação ilibada, né, claro que é um conceito subjetivo, mas não tem a ver com religião, porque o Estado é laico. Então, como é que, assim, é uma coisa estupefata, de causar perplexidade, essa busca incessante, esse ministro terrivelmente evangélico, e o Bolsonaro, né, o presidente, falou, uma das suas entrevistas, que agora ele indicaria, porque senão ele não poderia nem entrar, entrar numa igreja, porque ele se comprometeu com a igreja, entre aspas, em fazer essa indicação. E assim, a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo mais uma vez, né? Nós estamos desde 2018 passando por, aliás, um pouquinho antes também, né, desde o impeachment da presidente Dilma, nós estamos passando por vários processos de retrocessos. Nós estamos experimentando isso. Então, a impressão que dá, para que é? Como a Ingrid pontuou, para que eles querem um ministro terrivelmente evangélico? Para defender o quê? Pautas moralistas, que para poder tirar, acabar com o fundamento jurídico e entrar fundamento religioso. Mas por mais evangélicos que nós aqui sejamos, por exemplo, nós sabemos que a Bíblia, que o fundamento religioso, ele não é fundamento para uma decisão do Poder Judiciário, não é fundamento jurídico. É claro que a sociedade tem o direito de proferir a sua crença, mas justamente a laicidade garante que todo mundo pode professar a crença que quiser. Seja evangélico, seja terrivelmente evangélico, seja católico, seja terrivelmente espírita, não importa o adjetivo que a gente vai atribuir. Mas o fato é que a única, assim, a meu ver, a intenção deliberada dessa indicação é voltar retrocessos, é atingir os direitos que já foram conquistados da comunidade LGBT e outras pautas que nós estamos começando a debater. Então, agora a ideia é travar isso, é falar, não, o nosso país é um país da família. Mas o que é país da família? O que é defender a família? É uma pergunta altamente subjetiva e que a gente sabe, né, que da hipocrisia que reveste esses ambientes e que reveste as pessoas que discursam nesse sentido. Eles foram engolindo ao longo dos anos. Por exemplo, quando foi reconhecida a união homoafetiva em 2011, quando se votou pelo aborto do feto anencéfalo, a questão das pesquisas relacionadas à lei de biossegurança, a gente sabe qual foi a reação que houve no setor religioso, no setor conservador. Eles achavam um absurdo, então eles foram engolindo ao longo dos anos, porque, como diz aí um deputado aí da base governista, acho que é o deputado Ricardo Barros, salvo o melhor juízo, que ele disse que a Constituição tem direitos demais. Então, eles foram engolindo isso, e é uma coisa que não é de agora, realmente, é que, infelizmente, o bolsonarismo trouxe de pior o que há nas pessoas. Elas puderam expressar a sua opinião de maneira desrespeitosa, discriminatória, preconceituosa, de maneira aberta. Porque antigamente todo mundo sempre teve a sua opinião, todo mundo não, as pessoas já tinham opiniões contrárias, só que elas se reservavam ali porque tinha aquela coisa, não, mas isso está muito em voga aí, eu não vou polemizar. Mas agora, com respaldo, como a Ingrid falou, de autoridades, da alta hierarquia do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, as pessoas de hierarquia inferior se sentem respaldadas. Então, por exemplo, se já lidamos com igrejas, por exemplo, que são homofóbicas, vão ser ainda mais homofóbicas com um ministro terrivelmente evangélico. Vão ser ainda mais, não, porque olha só, ele é pastor e é ministro. E vale lembrar que nós não falamos aqui que o requisito também é que ele seja pastor, né? Pelo que estavam abordando nas entrevistas. Então, não basta ser evangélico, mas tem que ser pastor para trazer um certo respaldo, trazer aí uma substância para essa indicação. Então, assim, a impressão que dá é que eles ficaram muito tempo calados, vendo essa progressão de direitos, vendo essa evolução, e eles ficaram assim muito... agora é a nossa vez. Chega dessa evolução aí, chega de reconhecer isso como família. Se a gente comentar aqui, por exemplo, que pastores aí de expressão
fiz comentário a respeito do Paulo Gustavo, né, tão triste, mas que enaltece e traz aí o que se pensa nesses setores, né? Então, assim, foram muitos anos de evolução, e foi bom, porque o Poder Judiciário teve uma atuação combativa, né, ao longo desses anos, um ativismo judicial, de certa forma, mas que beneficiou minorias, grupos que estavam excluídos, né, porque dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa Brasileira. Então, eles foram engolindo, agora chegou a vez deles, é isso que eles pensam. Então, assim, a meu ver, resumidamente, a pretensão de indicar um ministro terrivelmente evangélico, e é terrível falar isso, porque o evangelho não se coaduna com o adjetivo terrível, porque o evangelho é maravilhoso, o evangelho de verdade, o evangelho de Jesus é gracioso, é maravilhoso, é amoroso. Então, a intenção única é voltar a processos de retroagir. Isso a gente não pode concordar.